Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Neste episódio de hoje a gente vai diferenciar 3 termos que despencam nas provas de concurso público em administração geral e pública. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade. Esses 3 termos despencam nas provas, o examinador não cansa de cobrá-los, logicamente de uma maneira diferenciada, dando exemplos para você identificar o que é eficiência, o que é eficácia, o que é efetividade. Eu vou trazer aqui para vocês a visão de Djalma Oliveira. É um autor que os examinadores gostam bastante. Ele traz no seu livro, na sua obra, Planejamento Estratégico, Conceito, Teoria, Prática, ele traz termos ou um campo semântico para cada um desses termos técnicos. Termos técnicos são aqueles que você deve identificar na prova como conceitos. Legal? A ideia é que eficiência seja um termo ligado aos meios que são utilizados na organização. Djalma Oliveira coloca o seguinte: eficiência é uma medida individual dos componentes das empresas e se consolida pela ocorrência dos seguintes aspectos: fazer as coisas de maneira adequada. Ou seja, fazer as coisas corretamente. Ele está olhando para o processo. Resolver os problemas que surgem. Salvaguardar os recursos aplicados pela empresa. O que é salvaguarda? Salvaguarda é proteção. É você economizar os recursos que são utilizados pela organização. Cumprir os deveres e as responsabilidades que são estabelecidas, mais uma vez a preocupação com o processo, e reduzir os custos, economicidade. Resguardar, proteger os recursos organizacionais não são apenas os financeiros, tá? Mas os recursos materiais, os recursos tecnológicos que são utilizados para a produção. Portanto, eficiência é uma medida de processo, é uma medida de meios do processamento na organização. Ela tem relação com as entradas e as saídas, mas é uma relação da produção, do que é utilizado para se conseguir um determinado resultado. Eficácia. A eficácia é uma medida de resultado. É uma medida que você olha para o que sai do processamento da organização. Você olha para o produto, para o que a organização de fato entrega. Oliveira coloca: a eficácia é uma medida do rendimento global das empresas e se consolida de acordo com fazer as coisas certas, ou seja, fazer o que precisa ser feito. Ele não falou de fazer corretamente, mas sim fazer as coisas certas. Produzir alternativas criativas para várias situações que surgirem nas empresas. Maximizar a utilização dos recursos disponíveis, e isso está ligado à eficácia, à maximização da utilização dos recursos. Obter os resultados estabelecidos e esperados, resultados. Aumentar os resultados da empresa. Lucro, rentabilidade, produtividade, participação de mercado. Isso, na visão de Oliveira, e os examinadores gostam de pegar esses campos semânticos de cada um desses termos e colocar lá nas alternativas, nos itens de julgamento. E a efetividade, a última medida. A efetividade tem a ver não só com o resultado imediato, mas o resultado mediato, aquele que está lá na frente, depois de um tempo. É o impacto que o resultado da organização, o resultado imediato, gera no decorrer do tempo. Imagine o seguinte: quando você pensa na administração pública, eficácia é você conseguir, em um programa de vacinação, vacinar pessoas. Vamos dizer que você tenha uma meta. A meta é 100 mil pessoas. Se você atinge essa meta, consegue vacinar essas 100 mil pessoas, você foi eficaz. Eficiente você seria se utilizasse menos recursos para vacinar essas mesmas 100 mil pessoas. Eu estou olhando para o processo. Você só seria efetivo, teria impacto, se de fato conseguisse imunizar as pessoas vacinadas em uma porcentagem, vamos dizer, mais elevada, 95%, 100% daqueles que foram vacinados. Essa é a ideia. Ou então, pensar ainda mais longe. Você conseguir reduzir a mortalidade daquela doença
para a qual você está imunizando a população. Essa é a ideia da efetividade. É um impacto lá na frente. Oliveira coloca manter-se no mercado para empresas privadas, ou então apresentar resultados globais positivos ao longo do tempo. Ou seja, fazer com que a organização consiga sobreviver ao longo do tempo. Na eficiência, você está olhando os meios. Na eficácia, o resultado imediato. E na efetividade, o resultado mediato, aquele que vai olhar para o impacto depois de um tempo. Momento ADM em 1 minuto. Basicamente repetindo o que a gente viu por aqui de maneira mais rápida e precisa. Existem diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência está olhando para os meios, para aquilo que você utiliza para produzir. É a relação entre entradas e saídas. Se você economiza recursos, você está sendo, por exemplo, eficiente. Eficácia. Se você entrega o resultado imediato, se você cumpre a meta, faz a coisa certa, você foi eficaz. E efetivo, você só é caso consiga gerar um impacto posterior, mantendo a sua organização no mercado. Legal? Eficiência, eficácia e efetividade. Nunca confunda esses 3 termos. Os examinadores, cara, adoram cobrar. E você não pode se confundir. Tá legal? A gente se encontra num próximo episódio. Tchau, tchau.